Meus irmãos, vamos começar a partir de hoje uma nova exposição. Terminamos depois de algumas semanas a exposição do livro de Romanos, e hoje nós vamos começar a ver a epístola que Pedro escreveu, 1 Pedro. Vamos ver os 2 primeiros versículos dessa passagem, desse livro. Então já encorajo você para que durante a semana você possa estar dando uma olhada nesse livro, meditando, fazendo suas anotações, assistindo, acompanhando sermões, talvez comprando lá algum comentário bíblico. Ocupe sua mente durante esse tempo. Coloque esse propósito agora nesses próximos dias de acompanhar e de aprender mais dessa porção sagrada onde o Senhor Deus instruiu o apóstolo Pedro a escrever uma carta a uma igreja, que nós vamos saber mais das suas características nessa manhã. Vamos ler? 1 Pedro é um pequeno livro, um dos últimos livros da Bíblia, Novo Testamento. Ele é pequenininho. Se você tiver avexado, você não vai achar, mas eu creio que você está bem tranquilo na sua casa. Encontre esse texto, 1 Pedro, capítulo 1. Os versículos que nós vamos ler e meditar nessa manhã são os 2 primeiros versículos dessa passagem. 1 Pedro, capítulo 1, os 2 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Deixe-me ler novamente esse texto pequeno. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos orar mais uma vez? Somos encorajados por meio do Evangelho, Senhor Deus. E que a Tua palavra nos oriente nessa manhã, nos fortaleça. Tira de nós, Senhor, todo e qualquer empecilho que venha impedir, Senhor, a nossa aproximação da Tua palavra. E o nosso maior proveito, Senhor, que possamos nos dedicar, Senhor, agora a ouvir a Tua palavra. E sabemos os benefícios, ó Deus, e pedimos que todos esses benefícios brotem no coração da Tua igreja. A ouvir da Tua palavra, a Tua palavra que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Tua palavra diz que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, então ela nos guia. A Tua palavra é inspirada. Então, como uma palavra inspirada, o Teu Espírito, ela sela essa palavra no coração do Teu povo. Então, que os benefícios dela sejam, Senhor, presentes na vida de cada um dos Teus filhos, nessa manhã e sempre, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tem sido um desafio muito grande pastorear a igreja em dias onde nós estamos vivendo esse distanciamento social. Contudo, a gente se apropria de ferramentas tecnológicas, então também podemos nos utilizar de telefone, nós podemos enviar mensagens, nós podemos falar pelo WhatsApp, nós podemos enviar áudio, e-mail, o canal do YouTube também é um meio de comunicação onde a gente pode estreitar os nossos laços, sendo desafiador, mas ainda nós temos todos esses recursos ao nosso dispor. Mas quando nós pensamos assim na história da igreja, e pensamos em pastores que viveram alguns séculos atrás, sabemos que o desafio foi bem maior. E eles passaram também por momentos como esse, de pandemia, de distanciamento, mas eles se utilizavam de cartas, de correspondências. E Calvino, ele, lá no ano de 1553, por volta do ano de 1553, ele se utilizava muito de cartas para pastorear a igreja. Nós pensamos muito em Calvino. João Calvino foi um teólogo da história da igreja que viveu ali no século XVI, como um homem
um pastor de gabinete, de escritório, que se debruçava sobre os livros e que, de fato, ele também foi isso, uma mente brilhante da teologia, mas só que ele também pastoreava a igreja. E ele se utilizava das cartas com o propósito de abençoar os irmãos que estavam padecendo, os irmãos que estavam precisando de uma palavra de sabedoria, os irmãos que estavam precisando de ser animados na sua fé. Tem um livro de Calvino que o título é As Cartas de João Calvino, que vai mostrar essa faceta desse teólogo de Genebra no seu pastoreio. E uma dessas cartas, ele escreve a 5 jovens de Lyon. Esses 5 jovens, eles em 1553, eles foram acusados de heresia. E, sendo acusados, eles estavam correndo sério risco de morte. Então, eles foram condenados lá em Lyon, uma cidade da França. Então, eles resolvem recorrer ao parlamento de Paris. Nesse ínterim, enquanto presos, Calvino escreve algumas cartas para esses irmãos com o propósito, claro, de fazê-los perseverar, de trazer ânimo a estes queridos. Eu queria trazer uma breve leitura de uma dessas cartas que João Calvino escreveu para esses 5 jovens. Calvino, na época, em Genebra, na Suíça, ele escreve a esses irmãos que estão aprisionados em Paris. O seu escrito diz assim: Deus tem dado tanto a vocês como a todo o seu povo o adiamento da execução. Aguardamos o evento conforme aprouver a Deus, suplicando-lhe sempre que lhe sustente e não permita que apostatem. Em resumo, para que tenha vocês sob a sua guarda, estou convencido plenamente de que nada abala a firmeza que ele lhes tem infundido. Sem dúvida, já por um longo período, vocês têm meditado sobre o último conflito que terão de enfrentar. Se assim aprouver a Deus levá-los a isso, e, apesar disso, têm lutado até aqui de tal maneira que esse longo exercício lhes preparou para completarem totalmente o que resta. Não pode ser outro modo, senão que sintam algumas das dores agudas da fraqueza. Continua Calvino. Tenham, todavia, a certeza de que aquele cujo serviço estão dominará e tal modo o coração de vocês, mediante o seu espírito, que sua graça submeterá toda a tentação. Se ele prometeu fortalecer com paciência aos que são castigados pelos próprios pecados, muito menos faltará àqueles que mantêm a sua disputa, aqueles a quem ele emprega em missão tão digna como a de serem testemunhas da sua verdade. Vocês, portanto, devem conservar em mente esta frase: aquele que habita em vocês é maior do que o mundo. Nós, o que estamos aqui, cumpriremos nosso dever orando para que na consciência, na constância de vocês, ele seja glorificado cada vez mais. E para que pela consolação do seu Espírito, ele amenize e torne agradável tudo o que for amargo à carne, e absorva assim os espíritos de vocês nele mesmo, para que na contemplação da coroa celestial, vocês estejam prontos, sem remorsos, a abandonar tudo o que pertence a este mundo. Eis a carta do pastor Calvino. Não sei se você prestou atenção, mas assim, o teor dela não é de uma falsa esperança, né? Geralmente, em momentos como esse, nós poderíamos trazer palavras de esperança, dizendo assim: olha, nós ainda esperamos que vocês sejam libertos. Não, tudo vai passar, é momentâneo, é passageiro. Mas aqui, o teor da carta de Calvino aqui, ele não toca nesses assuntos, mas ele prefere alimentar esses 5 jovens com a esperança da perseverança. Continuem firmes em Deus, aconteça o que acontecer. Que a fé de vocês seja ultra circunstancial, que vocês olhem para além das circunstâncias, que vocês não olhem para o problema, mas que vocês procurem glorificar a Deus através desse sofrimento. Penso que o teor dessa carta tem a ver com essa epístola que Pedro escreve à igreja da dispersão.
porque essa igreja, ela também estava passando por aflições e por sofrimento. E o propósito de Pedro a escrever essa carta aos irmãos era para trazer perseverança em meio ao sofrimento. Então, se nós pensarmos aqui de maneira resumida, nessa porção que nós vamos ver hoje, nós vamos ver que a igreja de Cristo sofre, mas há mensageiros de Deus para confortar o seu coração. Ela não nega a realidade presente do sofrimento, mas sabe que o Senhor Deus sempre levanta o seu evangelho sendo anunciado para consolar os corações. Vamos começar a ver. O nosso propósito hoje é olharmos de maneira introdutória para essa passagem, para que a partir dessa passagem a gente possa ter um panorama geral desse livro. Então, nos próximos domingos, nas próximas aulas, a gente vai poder ter um caminho já aberto, asfaltado, né, digamos assim, para que a gente possa percorrer todas as vias, todos os pontos cruciais dessa epístola. Nós queremos, em primeiro lugar, como mostra essa carta, e ela destaca o autor. Então, é olhando para a vida de Pedro que eu quero destacar esse primeiro ponto. Pedro, um servo lapidado para confortar. Veja, Pedro é um apóstolo. E um apóstolo, você deve saber que era foram um daqueles homens chamados inicialmente por Jesus Cristo para acompanhar o seu ministério, para serem testemunhas dos seus feitos. E a estes 12, que a gente pode pensar no colégio apostólico, que eram os 12 discípulos, a gente pode pensar que Judas, como traidor, ele não pertence ao colégio apostólico, é levantado outro apóstolo, Matias, e também temos Paulo, o próprio apóstolo Paulo, que ele diz que ele é um apóstolo levantado fora de tempo. Então, eis o colégio apostólico. Dentre estes figura quem? Pedro. Eu não sei se você já fica assim surpreso ao ver o nome de Pedro aqui. Eu fico surpreso. Eu fico surpreso porque, se nós olharmos para a vida do apóstolo Pedro, talvez ele fosse uma daquelas figuras que a gente menos apostasse. Ou daqueles que a gente pudesse olhar dizendo assim, qual o primeiro a cair? Talvez a gente não tivesse apostado em Judas. Talvez fosse Pedro este. Pedro, ele tem no seu próprio nome algo ríspido, né? O Petrus, que significa pedra. E me parece que isso, de certa maneira, transparecia no ministério e no próprio temperamento do Pedro. Talvez lendo um pouco da sua história, e é fácil acompanhar a história de Pedro, porque ele não apenas figura dentro do colégio apostólico como uma das figuras mais importantes, como ele é levantado como um dos líderes, né? Dentre os iguais ele tem esse destaque. Mas assim, ele, como em destaque, muitas vezes os evangelhos vão citar Pedro. Pedro, João, Tiago são aqueles que são mais destacados dentre os discípulos. Então é muito fácil, e geralmente quem pede a voz é Pedro. Ele é uma voz ativa, presente, ele é impetuoso, um homem que fala pelos cotovelos, um homem que não guarda segredos, que não esconde os seus pensamentos, e por causa muito da sua característica, a gente consegue entender um pouco mais da história de Pedro, e muito mais, e a gente consegue ver o quanto Deus trabalhou na vida de Pedro. Vamos acompanhar aqui um pouco desse resumo biográfico, digamos assim. Esse primeiro ponto é mais nessa perspectiva. Pedro, um homem difícil, como eu já falei para vocês já devem saber disso. E eu estava me lembrando com Raquel essa semana, em casa, sobre uma época da nossa igreja, uma antiga igreja lá onde eu passei minha adolescência, onde durante um tempo a liderança começou a falar sobre a teoria dos 4 humores. A teoria dos 4 humores é essa? É aquela que julga o comportamento de alguém e classifica entre colérico, fleumático, melancólico ou sanguíneo. Digamos que isso não trouxe muitos benefícios para mim, não acrescentou muita coisa, mas eu fiquei pensando, e a gente tinha uns testes para saber se você era melancólico, se você era fleumático, de acordo com o seu temperamento. Então, melancólico era se a pessoa era introvertida e desconfiada, eis um melancólico. Se o camarada era fleumático, ele era frio, calmo e equilibrado. Aquele mais esquentadinho e firme era quem? O colérico. E se a gente olhasse aquele mais eufórico e inconsequente, era o sanguíneo. Então tinha uns testes para saber você é o quê, você é o quê. Estou dizendo que vocês façam esses testes, tá bom? Independente do seu humor aqui, dessa teoria,
nós temos um Espírito Santo que é capaz de transformar qualquer humor, né? Maior que está em nós é o Espírito Santo. Mas pensando aqui, se nós utilizássemos aqui essa teoria, a gente ia julgar a Pedro como aquele camarada colérico e sanguíneo. Ou seja, alguém que reunia tudo aquilo mais explosivo, né? Mais terrível, mais tenebroso. Aquela pessoa que você mais quer se distanciar, porque ela fala demais, muitas vezes sendo inconsequente, muitas vezes sendo grosseiro, muitas vezes não medindo palavras. Talvez seu chefe seja assim, não sei. Ore por ele, né? Então, mas me parece que Pedro não era aquele tipo de pessoa que você gostava de caminhar muito com ele, porque volta e meia ele dizia aquela verdade que doía no coração. Às vezes de maneira inconsequente, mas ele tocava em verdades com certeza. Então, mas o que a gente pode pensar aqui, irmãos, dentro dessa perspectiva, é que de fato Pedro, ele era uma pedra, mas uma pedra a ser lapidada. Assim como eu sou uma pedra, e você é uma pedra também. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, Deus tem um instrumento tão poderoso em suas mãos, capaz de lapidar qualquer coração, capaz de lapidar qualquer caráter. É interessante em Mateus 16, quando Pedro está falando, e assim, ele une aqui no capítulo 16 de Mateus o ápice do seu ministério momentâneo, né, antes da ascensão, morte e ressurreição de Jesus e ascensão, e também o declínio. É um homem que vai das alturas ao chão rapidamente. Porque em Mateus 16... é uma passagem onde Jesus Cristo está perguntando, sondando os discípulos, perguntando, quem o povo diz que eu sou? E alguns, eles começam a dizer, uns dizem que você é Elias, profetas, e vai dizendo. E aí Jesus muda a perspectiva e acaba perguntando para os discípulos, e para vocês? Quem é Jesus? Então Pedro, impetuoso, ele tem sempre uma palavra para dizer, ele olha para Jesus Cristo e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que confissão extraordinária! Que confissão extraordinária! Pedro estava ali reunindo aquilo que ele cria, quando ele olhava para a revelação do Antigo Testamento, quando ele olhava para a figura do Senhor Jesus Cristo, movido por fé, ele diz assim, olha, eu tenho certeza que o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que veio, enviado dos céus, na plenitude dos tempos, para pagar pelos nossos pecados. Então é algo extraordinário. Essa confissão faz os céus e a terra tremer. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Contudo, nesse mesmo capítulo 16, Pedro muda o seu tom. E ele se torna uma espécie de teólogo da prosperidade. Porque depois disso, Jesus Cristo ele começa a falar do seu sofrimento, da necessidade dele cumprir o seu chamado como Cristo. Ele pagaria, ele seria levado à cruz maldita. E quando ele começa a falar, Pedro olha para Jesus Cristo e diz assim, não, mestre, não fale isso acerca de você não, isso não pega bem, não é bom. Ele começa a repreender Jesus, olha só, tem coisa que acho que só Pedro faria, né? Ele começa a repreender o mestre. E nesse sentido, Jesus, ele diz exatamente isso, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Meu Pai, das alturas dos céus até a lama. Assim como a gente é, né? A gente é capaz de glorificar a Deus e num momento tem um testemunho tão vibrante da fé e logo em seguida um tropeço. E Jesus Cristo repreende. Ele olha para Pedro e diz assim, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Nossa, que terrível isso. Que terrível. Então, Pedro ele é repreendido, e isso me parece que acontece diversas vezes durante o ministério do apóstolo Pedro. Pedro ele é um camarada que ele era uma pedra que tropeçava em si mesmo, ele tropeçava nos seus próprios pés ou na sua própria língua. Pedro era aquele que era capaz de, quando sentiu Cristo sendo ameaçado, ele lá no Getsêmani, ele tira a sua espada, desembainha a sua espada e corta a orelha do soldado lá, Malco. Pedro ele é aquele que faz juras de amor a Jesus Cristo, mas que logo tropeça. E a vida de Pedro é marcada por um tropeço, não marcada definitivamente, mas temporariamente.
por um grande tropeço. Ele faz juros de amor, mas quando Jesus Cristo é pego, ou melhor, ele se entrega às autoridades para seguir o caminho do Gólgota, Pedro se distancia, nega ao Senhor Jesus Cristo. Então veja, Pedro era uma aposta de risco, se a gente pudesse usar essa expressão. Mas a gente pode pensar, será que Pedro de fato foi essa aposta de risco? Jesus podia dizer: Pedro, você como um discípulo, você é um excelente pescador. Pega a tua rede e volta ao mar. Depois de tantos tropeços de Pedro, depois da ruína do seu ministério, depois de negar se afastar do Senhor Jesus Cristo, nós poderíamos olhar para Pedro dizendo assim: essa foi uma aposta arriscada e uma frustração divina. Jesus Cristo ele não teve muito critério para escolher os seus discípulos. Porque se ele tivesse sido um critério maior, ele teria feito uma seleção, entrevista, currículo, experiência. Não, irmãos. Jesus não usa isso. Sabe por quê? Porque eu e você, se pudéssemos usar essa expressão, seríamos não somente uma aposta de risco, mas um projeto fadado ao fracasso. Sabe aquela contratação de um time que você sabe que aquele jogador tem um histórico terrível, de contusão, de confusão, ele é ruim de grupo, e quando o seu time resolve contratar esse camarada, você diz assim: não, o presidente está ficando maluco, não conhece esse, vai ser um problema, ele não vai produzir, ele não vai render. Nós somos a maior contratação de risco da história, fadados ao fracasso. Você se conhece, você é uma pedra bruta, eu me conheço. Conheço os meus declínios, os meus temores, conheço os meus pecados. Poderia olhar para o céu, como você já tenha feito tantas vezes, dizendo assim: Senhor, tem certeza que o Senhor me chamou mesmo? O Senhor sabe quem sou, me conhece por dentro e por fora, sabe o meu caminhar, sabe o meu currículo, sabe o meu histórico. E é conhecendo você, e é nos conhecendo, não de hoje, mas desde o berço, ou desde a eternidade, que Deus faz essa não aposta de risco, porque Ele sabe exatamente quem somos. Ele nos chama para fazer parte do seu reino. Ele nos chama, nos santifica, nos purifica, lapida essa pedra e coloca nos umbrais da sua igreja, para fazer parte do seu povo. Uma pedra que poderia comprometer toda a construção. Mas acontece que a firmeza dessa igreja não está nas pedras, está no alicerce. É Jesus Cristo. E se o alicerce é bom, Ele pode usar pedras assim como a gente. E faz um bom serviço. É nessa perspectiva que Jesus Cristo aparece de volta a Pedro. Depois da sua ascensão, Pedro de fato já tinha pego suas redes e já tinha caído ao mar de novo. E Jesus Cristo chega para ele e diz assim: Pedro, tu me amas? E Pedro é diferente agora. Ele não dá uma resposta taxativa como antes. Ele não está cheio de si mesmo. Ele não confia mais na sua fidelidade. Ele não confia mais naquilo que ele pode fazer. É por isso que ele diz para Jesus: tu sabes, Senhor. E Jesus Cristo diz: tu me amas, Pedro. Tu sabes de todas as coisas. Tu me amas, Pedro. E ele diz: tu sabes de todas as coisas. E tu sabes que eu te amo. E Jesus Cristo olha para Pedro e diz assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Cristo coloca nas mãos de Pedro aquilo que ele tem de mais precioso: a sua igreja, as suas ovelhas.
um projeto fracassado, uma pedra bruta. Jesus diz: é você, Pedro. Sproul, ele fala algo interessante sobre essa mudança na vida de Pedro. Ele diz o seguinte: é irônico que Pedro escreva àqueles que estão sofrendo perseguições e lhes diz que, como veremos, eles não deveriam estranhar o fato de terem de sofrer. Houve um tempo em que Pedro havia considerado impossível que esse seria o curso do cristianismo. Mas ao longo dos anos veio a entender o que Jesus havia dito sobre o custo do discipulado. A experiência íntima de Pedro com a perseguição por causa do evangelho transparece nessa epístola com o coração de um pastor. Eis aqui um homem transformado. Um homem que outrora dizia: tem pena de ti. O cristianismo não é compatível com o sofrimento. O cristianismo é triunfalista, é vitorioso. E agora, esse apóstolo que vira um pastor, ele é capaz de se compadecer. Ele sabe, ele considera que importa que os santos passem por diversos sofrimentos, mas que contudo perseverem até o fim. E também, ele vai mostrar na sua epístola o quanto vale sofrer por causa de Cristo. Quanto vale sofrer? Gente, nós precisamos apostar mais nas pessoas. A gente precisa ser mais paciente. Muitas vezes nós olhamos líderes fracos, como talvez, certamente eu sou. Você olhe para irmãos tão fracos na fé. Talvez você olhe para o seu filho tão rebelde. Para crentes que você não consegue ver frutos e maturidade e crescimento. E você olha para esses e logo descarta. Diz assim: não, é uma pedra muito bruta. Não dá. Nós precisamos ser mais pacientes. O que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, por meio do seu Espírito, é algo extraordinário, inimaginável. Mas somos muito rápidos. Estamos sempre querendo pessoas prontas, porque afinal de contas, nessa rotina da nossa vida, da própria experiência das empresas, elas não querem dar tempo para as pessoas amadurecerem, para as pessoas serem aperfeiçoadas. É melhor pegar um profissional pronto. É melhor pegar pessoas que possam suprir as nossas necessidades e ter a maior produtividade possível e o risco de perda ser diminuto. Nós pensamos assim, mas a regra e a lógica que segue a terra não é a lógica que rege os céus. A lógica desse mundo não é a lógica do reino de Deus. Mais uma vez eu trago uma analogia do futebol. O olheiro do futebol é aquele que... As mulheres entendem tudo quanto a isso, né? Sempre penso. Então, para situá-la mais... Depois eu falo sobre outros assuntos, tá bom? O olheiro é aquele indivíduo que faz parte de um clube e a sua função é, com um olhar assim, aguçado, perceber um talento especial na vida de alguma criança, na vida de algum adolescente ou na vida de algum jovem. Dentre as milhares e milhares de pessoas, de jovens que fazem testes anualmente em vários clubes, ele é aquele que tem que monitorar, olhar o rendimento e ele tem que ter aquele olhar diferenciado, dizendo assim: esse aí tem futuro, esse é um futuro Neymar. Sabe? Essa não é a lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus pede para que você fique atento nos gandulas. Pede para que você fique atento no que está no banco de reservas. Porque Deus, Ele escolheu aqueles que não são para confundir os que são. Ele não escolheu os mais doutos desse mundo. Ele não escolheu aqueles homens que têm um caráter mais preparado. Ele não escolheu os mais fortes. Ele escolheu os mais fracos. Por isso que se você olha para a vida do seu filho e vê ele como tão fraco, ele não precisa ser forte. Forte é o seu Deus. Se você olha para o seu esposo, talvez um homem tão pecador, Deus pode fazer algo poderoso na vida dele.
Você olha para a sua esposa, uma mulher sem tantas virtudes, ou talvez sem tantos dons, Deus pode fazer algo tremendo na vida dela. Você olha para uma igreja tão fraca, o que é que Deus pode fazer? Somos fracos, mas estamos firmados na rocha. Estamos firmados em Cristo Jesus. É preciso que a gente atente para essas coisas. Quanto a você mesmo, será que você apostaria todas as suas fichas em você? Também não, né? É uma aposta de risco total. Mas o Senhor é poderoso para transformar a sua vida também. Deus é poderoso para fazer. Ele fez na vida de Pedro. Ele fará na nossa vida. Ele faz na vida de todos aqueles que humildemente se colocam aos pés do Senhor Jesus Cristo. E essa foi uma atitude de Pedro. Diferentemente de Judas, que o seu tropeço lhe leva ao desespero e à morte, o tropeço de Pedro o leva a entender melhor o seu caráter. Mas ele não olhava todo o tempo para dentro de si. Mas ele resolveu, pela graça do Senhor, olhar para o Senhor Jesus Cristo. E isso é importante. Ele teve a sua vida impactada ao olhar para Cristo. Se eu olho para dentro de mim, é só desespero. Se você olha para o rendimento das pessoas, você não vai apostar nelas. É importante olhar para Cristo. É olhar para o Senhor Jesus Cristo com humildade. E poder se encantar cada vez que a gente olha para o Filho de Deus, dizendo assim: Tu és o Cristo, Senhor. O Filho do Deus vivo. Para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Em segundo lugar, meus irmãos, eu queria agora olhar um pouco para a igreja. Pensamos um pouco na trajetória, resumidamente, na vida do apóstolo Pedro. Agora eu queria olhar com você para esse segundo ponto. E nós vamos olhar um pouco para a igreja. Nós vamos ver que há uma igreja sofredora, mas escolhida e guardada por Deus. Há uma igreja sofredora, de fato, mas ela é escolhida e guardada por Deus. Olha o que diz novamente. Nesse verso primeiro, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa é uma igreja peregrina, e essa expressão a gente pode perceber quando ele diz assim: vocês são forasteiros da dispersão. É o que a gente chama da diáspora. A diáspora dizia respeito àqueles judeus que tinham sido expulsos da região da Palestina e agora eles estavam distantes da sua terra, da Terra Santa, como eles entendiam. E esses judeus que eram expulsos, a gente pode pensar num contexto aqui histórico, quando o próprio imperador Cláudio expulsa os judeus da região da Palestina. E eles vão agora viver em pequenas comunidades na Ásia Menor, justamente essas regiões que são citadas aqui por Pedro. Mas essa linguagem de Pedro também pode ser figurada. Ele pode estar se referindo à própria igreja como uma igreja peregrina, como uma igreja que sempre está, que não está na sua terra, que não está na sua propriedade, mas que está sempre olhando e caminhando para a herança prometida. Certamente ele tem isso em mente, porque essa carta ela não é escrita somente para judeus. Vamos perceber aqui que o teor dessa carta nos aponta e nos mostra que o público que recebe é composto tanto de judeus como por gentios. Essas cidades, essas regiões são províncias romanas, são 5, né? Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ponto e Bitínia, na verdade são 4. Ponto e Bitínia, elas fazem parte dessa mesma província. Talvez a composição e a ordem aqui tenha sido utilizada quando ele faz um percurso de viagem. Então é como se ele fizesse esse arco e voltando por outra região. É mais ou menos o curso que a carta tomaria
para poder ir até todas essas regiões citadas. Eu falei para vocês que a motivação dessa carta surge por causa desse contexto de sofrimento da igreja. Esse é um tema que vai ser abordado e repetido. Você vai ouvir falar sobre perseguição, sobre aflições, provações. E as perseguições que Pedro remete aqui não são aquelas perseguições ainda impostas de maneira brutal pelos imperadores. Certamente elas virão ainda, porque o próprio Pedro haveria de ser morto, crucificado de cabeça para baixo. Essa carta é escrita por volta do ano 63. No ano 64, segundo os historiadores, é o ano da execução de Pedro, da sua crucificação de cabeça para baixo. Mas era um contexto que, se a gente puder pensar, um contexto localizado de perseguições. Perseguições, por exemplo, o apóstolo Paulo, durante a sua estadia, seu ministério, ele está em várias regiões e ele sofre afronta, sofre perseguição. Então a igreja ela é marcada por grandes perseguições na história, mas por perseguições pontuais e locais também. Eu sei de uma coisa, onde a igreja for, a igreja chama perseguição, se ela for fiel. Não é? Então podemos pensar aqui nessa perseguição religiosa, e podemos pensar nessa perseguição de lideranças também em dados momentos. O contexto geral nos aponta uma igreja que está chorando, uma igreja que está lamentando. Eu pergunto a você, o que é que se escreve para uma igreja que está chorando? O que é que se diz para um crente que está sofrendo? É um desafio muito grande, não é? Você já se deparou com um crente que está sofrendo, está em lágrimas, está passando por um drama tão grande, você diz assim, Senhor, me ajuda, eu não tenho palavras. Ou então a gente usa muito uma espécie de consolo momentâneo, pontual, dizendo assim, vai passar, tenha paciência, tudo vai mudar, sabe? Colocando as esperanças para a mudança que você espera que haja, né? Então você olha muito mais nessa perspectiva. Quando Pedro vai consolar essa igreja, é interessante o que ele utiliza por sabedoria divina. Ele vai falar de um bendito consolo. Ele vai começar a falar da segurança da igreja. Ele não vai dizer o que a igreja pode obter diante do sofrimento nesta vida. Mas ela começa a olhar, Pedro começa a levar essa igreja a olhar para aquilo que é mais profundo. Somos muito rasos no nosso conforto, no nosso consolo, na nossa forma de consolar. Queremos consolar as pessoas trazendo uma esperança pontual. Talvez isso nos ajude e faz parte também, obviamente. Quando nós oramos aqui, fazemos nosso pedido de oração, nós cremos que Deus pode mudar a nossa realidade hoje. Mas independente do que mude ou não, há uma coisa que é imutável, o amor de Deus. O amor de Deus. E por isso ele começa a falar desse bendito consolo. Ele fala da edificação da igreja. E ele começa a formular aqui, nessa introdução, por isso que ela... Meu Deus, eu tenho que controlar meu tempo aqui. É uma introdução aqui curtinha, mas assim ela é profunda, ela é robusta. Ele começa a falar que a igreja ela é edificada pelo Deus Trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olhe, ele vai falar nas três pessoas da Trindade aqui, de maneira explícita. Ele primeiro diz que Pedro é apóstolo de Jesus Cristo. Depois ele diz que... no verso 2, que a igreja é eleita segundo a presciência de Deus Pai, e ele vai dizer que é em santificação do Espírito e também para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Ou seja, está posto aqui esse argumento dele trinitário para trazer conforto à igreja. Veja, a salvação, ele vai falar sobre a eleição, e por isso nós passamos a falar sobre a salvação da igreja. Sobre aquilo que ela tem que não pode perder. Daqui a 1 milhão de anos, você tem a certeza que o estado da igreja não irá mudar. Ela é salva, estará salva para todo sempre. Pode o sangue dar no meio da canela, podem vir vírus atrás de vírus, epidemias, pandemias, guerras, aflições, o que for. Passaremos dessa para melhor. O crente pode dizer isso, né? Passaremos dessa para melhor, obviamente. Mas o que nós temos hoje é aquilo que nós nunca perderemos na eternidade. É sobre a salvação, porque ele vai usar a expressão eleição. E quando Pedro e toda a Escritura fala sobre eleição, nesse sentido ela está apontando necessariamente para o ato de Deus de escolher um povo, eleger esse povo, separar esse povo
fazer com que eles sejam, eles foram alvos da salvação desde a eternidade, e que no tempo presente Jesus Cristo veio necessariamente para morrer por estes, e que o Espírito Santo há de guardá-los até o dia final. Então há esse processo que nos envolve por detrás e por diante, eterno. Esse é o propósito de Deus para a sua igreja, esse é o propósito de Deus para a sua vida, você que está em Cristo. Que nova criatura é. Aqui a gente pode pensar que a salvação, a obra de Deus Trino, quando eu estou falando de Deus Trino, estou dizendo que Deus ele tem 3 pessoas, mas ele é uno, uma só essência, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A obra de Deus, quando nós olhamos assim, de uma perspectiva holística, ela é de um só Deus. Contudo, no que tange a salvação, a gente consegue perceber nuances diferentes e atividades diferentes, tanto do Deus Pai, como do Filho, quanto do Espírito Santo. Cada um, numa dança harmoniosa, digamos assim, eles cooperam de maneira definitiva, tá certo? Para a nossa salvação. Eu falei muito, mas vamos lá. É como se fosse a inauguração de um edifício, de uma construção. Quando você chega lá, sempre tem a inauguração da plaquinha, né? Foi tal órgão que é responsável por construir aquilo, mas quando você olha a plaquinha, está lá o nome das pessoas responsáveis e tal. Então, Deus Trino, a obra de salvação é desse Deus Todo-Poderoso. Quando olhamos a plaquinha, tem lá Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a quem seja a glória. Foi uma doxologia agora. Então, vamos ver o que é que Deus Pai, o Pai, faz por nossa salvação, ou melhor, fez por nossa salvação. Ele arquitetou todas as coisas. Aqui ele vai usar uma expressão que ela é arrebatadora. Segundo, a igreja foi eleita segundo a presciência de Deus, o Pai. Deus Pai. Essa palavra aqui que ele usa é presciência. Ou seja, o ato de antever ou conhecer de antemão. Mas, por favor, não incorra naquele erro que alguns aí têm afirmado, que o fato de Deus ser presciente diz respeito somente ao fato do Senhor Deus, antes de todas as eras, olhar para aqueles que potencialmente seriam salvos, e aí ele pode afirmar, esse vai ser salvo porque eu já vi toda a história dele, ele vai ser salvo. Não, o olhar de Deus nesse sentido, ele não é uma presciência passiva, de só olhar e ver, como a gente está olhando aqui os capítulos de um livro, ou como a gente olha os capítulos de um filme, ou os episódios de um seriado. E você já sabe, lê o spoiler e sabe o que é que vai acontecer. Não, ele é o roteirista, ele é o escritor, ele é o diretor, toda a história foi ele quem cunhou, ele que criou tudo. Então, tudo que ele viu na sua presciência, ele decidiu na sua soberania. Nada foge a seu controle. Ele não é aquele tipo de pessoas quando eles dão um certo relato para a escrita de uma biografia, ou que muitas vezes se transforma num filme, e de repente ele está assistindo e diz, ops, o diretor aumentou alguma coisa aí. Ele ilustrou, tem uma licença poética. Não acontece isso com Deus. Deus nunca vai ser pego de surpresa quando ele está assistindo ao filme da história, que ele sabe todo ponto, toda vírgula acontece da maneira como ele mesmo escreveu. Irmãos, e essa palavra presciência, ela denota algo ainda mais profundo. Não é somente um olhar passivo de Deus, mas é um olhar amoroso de Deus desde toda a eternidade. Ou seja, Deus sempre nos olhou com olhos de amor. Nem aquele primeiro olhar da sua esposa para você, quando ela diz assim, a primeira vez que eu olhei, que eu te vi, eu já te amei. Não, o olhar de Deus é olhar desde sempre, desde toda a eternidade. Quando Ele nos olha, Ele já nos olhava com seus olhos de amor. É um amor antecipado. Não é um amor que espera a ação para poder responder. É um amor independente. É um amor que não é barganhado. É um amor que não é conquistado por nada que façamos. Ele ama porque resolveu amar. Wayne Grudem, ele é um teólogo que ele diz assim, que essa palavra tem um sentido de ser conforme o cuidado paternal. Cortou um pouco aqui.
Vou falar de MacArthur, está cortado aqui. Outra citação de MacArthur, ele diz assim: pré-conhecimento envolve a predeterminação de Deus de conhecer alguns por meio de uma relação íntima e salvífica, escolhendo-os, então, desde a eternidade pretérita, para receberem o seu amor redentor. Então ele escolhe, e esse olhar de amor é para derramar esse amor redentor sobre as nossas vidas. Essa é a presciência de Deus. E por isso ele vai falar da doutrina da eleição. Vocês são eleitos. Ele vai usar outras vezes essa expressão aqui, vocês são eleitos. E esse é um consolo em tempos de sofrimento. Pedro está usando essa expressão aqui, mostrando que a eleição, ela é uma palavra de consolo para a igreja. Interessante isso, porque geralmente a gente não consola desse jeito. Alguns pensam que doutrina é só aquela reunião chata de meio de semana, né? Quando tem algumas igrejas que fazem na quinta-feira. É aquela reunião chata onde ninguém vai, sabe? Ou alguns pensam que é só motivo para picuinha e para briga na internet. A gente tem visto muitas vezes. O camarada vai só aprender uma doutrina para chegar, despejar nas redes sociais um conhecimento e vai ser aquele conflito todo. Ou alguns pensam que a doutrina é algo fora da nossa realidade. É muito bonito no campo filosófico, mas é abstrato demais. A gente tem que estar com a mente bem tranquila para começar a pensar sobre essas coisas de eleição, tal. É para gente, para crente que está sem problema, com as contas pagas e tem tempo para estudar, sabe? Mas aqui Pedro está dizendo, não é isso. É loucura pensar na doutrina nesse sentido. A doutrina ela não é abstrata, ela faz parte da nossa vida concreta, dos nossos problemas. Ele está trazendo essa doutrina para confortar gente que estava prestes a perder a sua família, perder os seus bens e, por fim, perder a sua própria vida, como o próprio Pedro também seguiu os passos de Jesus nesse sentido, nesse sofrimento. Sabe por quê? A gente muitas vezes não consegue observar essa beleza da doutrina, porque somos rasos demais, somos imediatistas demais, somos triunfalistas demais, somos materialistas demais. Me dê um problema, me dê uma solução de problema para o meu problema, como me dê um anador para passar minha dor de cabeça. Tem que ser rápido, tem que ser para ontem. E quando Deus quer consolar a sua igreja, ela senta a sua igreja e faz com que a igreja olhe para a eternidade, a vitória final para todo aquele que nele crê, há triunfo final para os que sofrem por causa da justiça, há uma paz que nos aguarda, essa paz que o nosso coração já usufrui nesses dias, mas que está para ser revelado, meu irmão, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, tudo aquilo que Deus tem preparado. Como serão os nossos dias depois desse isolamento social, depois desse problema? Nós pensamos, vai ser bênção e tal. A gente consegue mensurar. Eu vou para a praia, eu vou passear com os meninos, eu vou assistir um jogo da seleção, do 13. Não é? Então a gente está se articulando e a gente já começa a pensar e a vislumbrar. Né? Essa foi uma indireta, viu, para os irmãos que estão aqui. Esse pastor é uma bênção, ele dá indireta, né? É uma pedra a ser lapidada aqui. Mas enfim, mas assim, você consegue mensurar e planejar. Está sem data lá, mas você sabe o que você quer fazer. Sabe? Que Deus tem preparado para você, meu amigo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Não penetrou em coração humano. Na mente mais criativa, no coração do homem mais piedoso. Nem Paulo que chegou até o terceiro céus, nem um vislumbre de João na ilha de Patmos, ainda não é a plenitude daquilo que haveremos de vivenciar. Quando Deus quer consolar você, Ele quer te mostrar a eternidade. Quando Deus quer enxugar suas lágrimas, Ele descortina o que está para além deste mundo, para as benesses, para a beleza que há. Está saindo o som aqui? Senti que baixou aqui. Certo. Então, irmãos, é um consolo para além desta vida. Mas aqui nós também vemos que
Ainda bem, cortou o som na hora da piada. Não ia ser edificante para você, meu irmão. Mas aqui Pedro vai mostrar que é uma salvação consumada por Cristo. Por isso ele vai dizer, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Uma linguagem aqui que Pedro vai usar que lembra o Antigo Testamento, o ritual de expiação, né? Onde o sangue, um animal era sacrificado e o seu sangue era levado para o Santo dos Santos e era aspergido num lugar chamado propiciatório. E simbolicamente, antecipadamente, aquilo queria mostrar que o sangue do sacrifício encobria os pecados. Da mesma forma, de maneira completa, agora, para aquilo que apontava o Antigo Testamento, Jesus Cristo é de fato aquele através de quem o sangue é aspergido, é através de quem nós alcançamos o perdão definitivo. O nosso pecado é encoberto, não para debaixo do tapete, mas aspergido pelo sangue de Jesus. Jesus, quando derrama o seu sangue na cruz do Calvário, ele o faz como um sacrifício derradeiro e suficiente. E aqui, quando nós pensamos na função do Filho na salvação, Deus o Pai manda, o Filho executa, não pensa aqui numa hierarquia, tá certo? Olhe depois a Confissão de Fé do Westminster, quando fala lá da relação da Trindade. E aqui o Filho ele é o responsável por executar essa missão. Ele de pronto atende aquilo que fora já organizado desde a eternidade. E na plenitude do tempo, Jesus Cristo vem de fato. E ele cumpre esse papel. Sem Jesus Cristo, sem o Deus que se faz homem, era impossível alcançarmos a salvação. Mas ele faz, e Pedro está nos lembrando isso. Isso é motivo de glória para a igreja. Esse sacrifício que Jesus Cristo tinha oferecido. E ele é um projeto, estou adiantando aqui, ele é um projeto garantido pelo Espírito. Porque Pedro vai dizer aqui que é em santificação do Espírito. A obra santificadora do Espírito esse Espírito transforma toda circunstância, aflição e adversidade em ferramenta para a sua paciente obra santificadora. Olha só, o Deus Pai, ele planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica ao coração dos crentes essa salvação. É ele quem não somente nos faz nascer de novo, nos regenera, né? É o Espírito quem nos regenera, mas não somente nos regenera, mas é aquele que nos pega pela mão e nos conduz durante toda a nossa peregrinação, usando aqui a linguagem de Pedro. Então, essa é uma ação do Deus Trino. 1 Tessalonicenses 2,13, ele diz assim, Paulo diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Desde o princípio, o Senhor vos escolheu para a salvação. E ele termina dizendo assim: graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa é uma expressão comum da igreja primitiva e comum até hoje. E aqui ele vai usar, nós já temos falado tanto, acho que algumas vezes nós já falamos sobre isso, que aqui ele une a saudação judaica, que é o shalom, com o charisma, que é a graça, né? Aquilo que era usado tanto por gentios quanto por judeus, e aqui todos nós fazendo parte de um só povo, agora ele diz graça e paz. Mas não somente isso, ele diz que essa graça e essa paz sejam multiplicadas. Meus irmãos, quanto maiores forem as nossas lutas e aflições, mais volumosas serão as doses de graça e de paz sobre a vida do povo. Quanto maiores as lutas, as aflições, as dificuldades, mais as bênçãos da graça de Deus e da sua paz vão sendo multiplicadas. Você tem experimentado isso. Parece que nos dias de maior dificuldade você diz assim: então, não vou conseguir suportar essa paz que nós cantamos aqui. Estou citando tanto essa música, né? Nós vamos cantar de novo, né? Então essa paz que excede todo o entendimento também acompanha em doses muito maiores as aflições dos crentes. A igreja só é o que é por causa da poderosa ação de Deus.
E é por isso que no decorrer da carta Pedro vai dizer assim: antes vocês nem sequer eram um povo, não é verdade? Antes vocês não eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Em outro texto do próprio epístola, Pedro vai dizer: vocês eram como ovelhas desgarradas, distantes de Deus. No passado vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, na bebedeira, na orgia, em farra, na idolatria repugnante. No passado, mas eis que por essa obra poderosa de Deus, eis que tudo se fez novo. Vocês foram transformados. Vocês estão seguros nas mãos de Deus. E eu queria encerrar pensando nessa segurança que nós temos nas mãos de Deus. Que segurança é essa? Nós falamos aqui da presciência de Deus, de um Deus que já sabe o fim desde o começo. Nós fomos pegos de surpresa com todo esse tempo que nós estamos passando, mas Deus não foi pego de surpresa. A Bíblia, ela é o livro que caminha por todas as eras e por todos os tempos. E ela já foi lá na frente e já chegou para a gente hoje dizendo assim: opa, fique tranquilo, vai acabar tudo bem. Porque essa é uma promessa preciosa. Como é bom crer num Deus que sabe todas as coisas. Em um Deus que Ele é poderoso para mudar a nossa situação momentânea, mas é um Deus que já predetermina todas as coisas e não tem nada que o pegue de surpresa. É assim que nós devemos ter essa confiança. Como é bom confiar nesse Deus que tem guardado nossas vidas, que tem guardado nossa história. Um Deus que é mais alto do que eu, um Deus que é poderoso. Essa é uma palavra de confiança para você. Aquele que confia nesse Deus que é soberano, desse Deus que nos amou desde toda a eternidade. É um Deus que não muda. Ele não vai chegar nem um dia para você dizendo assim: cansei de te amar. Como Jesus Cristo não chegou para Pedro dizendo assim: Pedro, você era como um discípulo, você é um bom pescador, volta para a tua vida. Não, nunca fará isso. Deus nos amou, nos ama e nos amará para todo sempre. E assim, eu quero terminar nessa manhã, com essa palavra. Que o seu coração descanse. Em dias de aflições, Deus nos faz ver, contemplar a eternidade. E Deus sempre levantará pessoas com o evangelho, fracas, mas para trazer conforto à sua igreja. A propósito, nesses dias de aflição, desapareceram os teólogos da prosperidade, desapareceram os milagreiros de plantão, e agora todos têm que sentar e adorar a Deus, olhando para a eternidade. Deus tem os seus planos, Ele é mais sábio do que nós. Seja bendito seu nome para sempre.